Olá, seres angelicais! A minha centelha divina saúda a sua centelha divina. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Papos Angelicais. Eu sou a Regina Manuel e tenho a imensa honra em compartilhar com vocês mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre a hierarquia dos anjos. Como funciona essa hierarquia, quem está mais próximo de Deus, quem está mais próximo de nós, quem está ali no intermediário, o que são coros, o que são esferas, o que cada um faz, quais são os seus atributos, quais são os seus deveres. E vamos estar juntos nessa jornada de conhecimento. Vem comigo? Mas antes, vou pedir, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações e dê aquele like para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas. Feito isso, vamos à hierarquia dos anjos. Tradicionalmente, a hierarquia dessas famílias angelicais está dividida em 3 esferas, que podem ser chamadas de esferas celestes ou esferas angelicais. Para São Tomás de Aquino, cada classe de anjo é chamada de coro. Na primeira esfera, encontram-se os anjos que intervêm enquanto conselheiros celestes. São os anjos mais próximos de Deus, dedicados a louvá-lo e guardar o mistério divino. São eles os serafins, os querubins e os tronos. Vamos falar sobre cada um deles? Começando então pelos serafins. Então, estão entre os anjos considerados mais velhos, mais elevados e com os pensamentos mais puros. Sua responsabilidade é proteger o trono sagrado, e somente eles sabem cantar a música dos céus. Segundo a Bíblia, eles possuem 6 asas, um par para voar, um par para cobrir o rosto em sinal de humildade a Deus e o outro para cobrir os pés, e tem alguns relatos que dizem que ele serve também para cobrir as genitálias. Em hebraico, serafim significa aquele que arde, e por isso que este anjo também costuma ser representado cheio de chamas douradas e prateadas. Esses são os serafins. Vamos conhecer agora os querubins. Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles ficaram responsáveis por guardar os portões do Jardim do Éden, para impedir a volta dos humanos. Guardam também a árvore da vida, que é o símbolo da vida eterna, e os registros sagrados também. No livro bíblico de Ezequiel, querubins são descritos como seres alados, com uma cabeça de leão, uma de touro, uma de águia e uma de homem. Foi provavelmente só lá para a Renascença que sua imagem foi suavizada para ter a relação com anjo e pureza. Ele aparece como um menininho branco, gordinho, cabelinho encaracolado, com asinhas. Tá reconhecendo a figura? Então, essa é a representação após a renascença dos querubins. Os querubins são os guardiões da luz, das estrelas. Eles são a luz divina que nós recebemos quando nós sentimos alegria, amor e inspiração. Agora, vamos falar dos tronos. Aos tronos, compete manter a segurança do poder divino e delegar missões para os coros inferiores. Geralmente, são representados como jovens e bonitos, ou como uma roda de moinhos de luz. São amantes da música e vivem com a harpa ou a cítara nas mãos. É por meio do som dos tronos que eles mantêm o trono de Deus. É possível que muitos deles tenham caído para o inferno junto com Lúcifer. Os tronos correspondem aos planetas e dizem tradicionalmente que são 7 ao total, um para cada dia da semana. O anjo do coração, por exemplo, viria de Vênus e daria nome à sexta-feira,
e ele é o encarregado do amor. Essa então é a primeira esfera. Vamos passar agora para a segunda esfera. Na segunda esfera encontram-se os governadores celestes, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. São ali os intermediários. São eles que governam de fato, executando com perfeição as ordens divinas. Sabe quem são eles? São as dominações, as virtudes e as forças. Na classe das dominações, conhecidos também por domínios, são os ministros de Deus. Decidem o que deve ser feito para cumprir a vontade divina e fazem de tudo para o universo continuar em sua trajetória cotidiana. As dominações são os administradores do mundo celeste. Embora não estejam em contato direto conosco, os seres humanos, eles operam a seu modo, na organização dos contatos entre o mundo celeste e aqui embaixo, o mundo terrestre. Seriam os anjos mais antigos, carregam um cetro e uma espada, simbolizando seu poder sobre os coros inferiores. Agora, vamos conhecer as virtudes. As virtudes auxiliam na execução das tarefas divinas, tiram os obstáculos do caminho, fazem milagres entre os humanos e contribuem para o fortalecimento da fé. São representados como jovens fortes e saudáveis, com um cajado ou um bastão nas mãos. Eles também têm um poder sobre as forças da natureza e são capazes de acalmar tempestades, maremotos e terremotos. Eles também são os amplificadores das energias divinas entre os anjos. Na Bíblia, eles são citados no livro de Mateus. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os potestades, também conhecido como as forças. São anjos com grande poder de concentração, porque ajudam a concretizar os pensamentos de Deus. Levam sempre uma espada flamejante para proteger os homens contra o poder dos demônios. São encarregados da história, da consciência e da memória da humanidade. Também cuidam dos animais e dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Eles são os guardiões do templo sagrado da história coletiva. Assim sendo, são os anjos do nascimento e da morte. No livro de Efésios, há relatos apontando potestades como forças do mal, provavelmente uma referência aos anjos caídos. Agora, vamos para a terceira esfera. Na terceira esfera, aqueles que exercem a função de mensageiros celestes, mais próximos de nós. Esses anjos são os que interferem direto no nosso dia a dia. São eles os principados, os arcanjos e os anjos. Então, vamos começar com os principados. Dão instruções e avisos de Deus a príncipes, reis, líderes e governantes. Também zelam pelos municípios, reinos, países e continentes. São severos com aqueles que, apesar de suas recomendações, insistem em não agir de acordo com a vontade de Deus. Carregam uma coroa e um cetro nas mãos, ou em algumas representações, alguns trazem uma cruz. São subalternos das dominações e potestades, transmitindo suas orientações aos coros inferiores. Anjos da guarda de todas as comunidades, cidades, nações e empresas. São eles os mantenedores de uma ordem internacional, ou seja, onde tem um grupo coletivo de pessoas reunidos, lá vai ter um anjo principado. Agora, vamos conhecer os arcanjos. Os arcanjos são figuras conhecidas da Bíblia. São os encarregados de Deus para as missões extraordinárias e revelações acima da compreensão humana. Como, por exemplo, o arcanjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe de Cristo. Além de Gabriel,
São famosos também os arcanjos Miguel, Rafael e Uriel, mas tem muito mais outros arcanjos. A espada e o escudo nas mãos já indicam, além de mensageiros divinos, são os líderes na luta contra o mal. São anjos super luminosos, são eles que zelam pela plena realização dos maiores objetivos e destinos dos humanos. Agora vamos passar para eles, os nossos queridos anjos da guarda. Sabe os anjinhos que aparecem sobre os ombros dos personagens de desenho animado? Então, são os anjos da guarda, os seres celestiais mais próximos dos humanos e que ocupam a posição mais baixa dentro da hierarquia do céu. São eles que devem cuidar, proteger e orientar a humanidade a seguir os preceitos divinos. Também ativam sua intuição e nos protegem dos perigos. Eles gostam dos espaços limpos, gostam de flores, cores claras, músicas e perfumes suaves. E aí, gostou da hierarquia dos anjos? Vou disponibilizar aqui no canal alguns rituais, algumas orações mais pra frente para que possamos conversar com o nosso anjo da guarda, para que possamos ativar a proteção até de outros anjos também de acordo com a nossa necessidade. Então fique atento, nos siga tanto lá no Instagram, @paposangelicais, quanto no Facebook, também na página dos Papos Angelicais.